Pai do Senhor Jesus, irmãs, que Deus abençoe a todas em nome santo de Jesus. Glória a Deus, com grande alegria que venho aqui tirar este momento para estar junto com as irmãs, meditarmos na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos transforma, é a palavra do Senhor que traz libertação, conversão, cura para nossa alma, aleluia. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor que nos abra o nosso entendimento nesta manhã. Senhor Deus, poder, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus, eu venho mais uma vez na tua presença e venho te pedir, Espírito Santo, que venha tomar o governo deste estudo, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, tomar a frente, Senhor, venha falar conosco através da sua palavra, Pai, venha nos ensinar, Senhor, como nós vamos permanecer, Senhor, no centro da tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Como lutar e vencer uma guerra espiritual? Para vencer uma batalha espiritual é preciso estarmos em constante jejum e oração, em confiança e meditação da palavra de Deus, colocar em prática a nossa fé. E as armas principais é a oração. É intensificar a nossa vida de oração. É falar com Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Mesmo assim, ele foi perseguido, mas ele não deixou de orar. Ele não deixou de buscar. Ele continuava. Creio eu que quanto mais perseguido ele era, mais forte ele ficava na presença de Deus. Intensificar o momento de oração. Que você tire um momento ali para o Senhor. Às vezes a gente tira tanto tempo para as outras coisas, né? A gente às vezes fica horas, às vezes com o celular na mão, nas redes sociais, e o tempo passa. E para o Senhor, né? Quando nós vamos nos dedicar ao Senhor? Durante uma campanha, a gente tem que ficar vigilante também. A vigilância é uma arma também, né? Se a gente souber usar, né, as armas, as ferramentas que o Senhor nos dá, nós somos vencedores, glória a Deus. E jejum, o jejum é uma prática que consiste em abster-se de um alimento. Aleluia, é uma forma de buscar a Deus, de fortalecer a nossa fé, renovar as nossas forças espirituais. Quantos ali na palavra de Deus, tem inúmeros textos bíblicos falando sobre jejum. Um deles é em Joel 2:12, que diz assim que Joel, vou baixar um pouco aqui. Joel 2:12. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Então, é jejum e oração. Glória a Deus. Em Esdras. Glória a Deus. Vamos lá em Esdras. Vamos aprender junto com Jesus, irmãs. É Ele que nos dá direção. Aleluia. Esdras 8, 23, 24. Diz assim: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Moveu-se pelas nossas orações. Então preparei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eles buscaram o Senhor, para que Deus desse direção para eles poderem passar aquele deserto, porque eles tinham ido buscar os cativos na Babilônia, eles estavam levando para Jerusalém. Então, ele ficou preocupado. Ele estava carregando um povo, né? Ali ele tinha idoso, ele tinha criança, ele tinha jovem, ele tinha mulher grávida. Então, ele falou, nós vamos passar por momentos difíceis, né? No deserto não é fácil. Tem ali o calor durante o dia, o frio durante a noite, né? Era uma caminhada longa, que não é a caminhada daqui ali que você gasta 15 minutos, né, para chegar talvez em determinado lugar no seu trabalho, ou para resolver algo no centro da cidade. Não, era caminhada de dias e dias e dias. Tinha as feras, né, os animais, né, ferozes, que eles poderiam ali
também dar de frente. Então eles buscaram o Senhor em jejum, em oração, para que o Senhor desse direção para eles. Glória a Deus, aleluia. E Esther, né? Esther também, que pediu para Deus ali, ela ia, antes delas se apresentar para o rei, ela colocou em jejum de 3 dias e 3 noites. Ela e a casa dela, todos os servos também. Né? Em 4,16, que diz assim para nós, aleluia, glória a Deus. Vá, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e de noite, e eu e as minhas moças também jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então, ela buscou a direção ali, ela pediu para que Deus viesse dar para ela vitória, né? Ela precisava chegar diante do rei. E segundo a lei deles, eles não podiam, nem mesmo a esposa, a rainha, ela podia se apresentar diante do rei sem antes ela ser ou chamada ou ela fazer um pedido, né? Talvez um pedido que levasse dias para que o rei respondesse. Mas ela sabia o Deus que ela servia, ela sabia que se ela entrasse ali num propósito de oração e jejum, ela sabia que tinha resposta. E a resposta veio para ela, irmãs. Glória a Deus. E assim também eu creio que virá para nós. O que acontece quando nós jejuamos e oramos? Nos tornamos sensíveis à presença de Deus. O jejum, irmãs, nós nos tornamos mais sensíveis na presença de Deus, isto é, nos aproximamos dele, nos fortalecemos no nosso espírito, temos mais entendimento espiritual, poder sobre o inimigo. O jejum cria uma proximidade com Deus e sua autoridade sobre os demônios. Os demônios reconhecem quem é uma serva de Deus no mundo espiritual e perdem a força. Eu já vi relatos de irmãs que quando estava para chegar num certo lugar, o demônio foi embora. O demônio falou pela boca dele: estou indo embora porque está vindo aí uma mulher de fogo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É porque com certeza a busca dela por Deus, a fidelidade dela, né? A fé dela, com certeza Deus derramou sobre ela uma grande unção. Por quê? Porque ela era fiel, obediente na palavra, né? Fiel com o Senhor em todo o momento. E ela tinha ali uma intimidade grande com Deus. E essa intimidade dela, ela com certeza foi através de oração e de muito jejum. Aleluia. Em Lucas 9, Jesus disse assim para os discípulos, a missão dos 12. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, aleluia. Nós, irmãs, temos que ter essa convicção em nós, que já foi nos dada essa autoridade. Só que a gente tem que buscar o Senhor para colocar, para termos ali, como se a gente começar mesmo a fazer a obra, começar mesmo a marchar na presença de Deus verdadeiramente. Aleluia, Jesus. É dar liberdade para o Espírito Santo e pedir para o Senhor, tira de mim o medo, Senhor. Porque o medo abre portas para o inimigo entrar e nos travar diante da presença de Deus. Aleluia. Também aqui em Lucas 10, a missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele disse: grande
é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ele diz lá no versículo 9 do capítulo 10 de Lucas: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Glória a Deus. É para andar de 2 em 2, não é para nós andarmos sozinhos. Que é bom que a palavra diz que é bom que nós estivemos de 2 em 2, que se um cair, o outro levanta, aleluia. O outro ajuda, o outro tá ali para que, né, você te ajude a te fortalecer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que se nós, dando continuidade aqui, que teve uma ligação no meio do vídeo, eu tive que parar. Se nós estivermos de 2 em 2, um ajuda o outro, né? Porque tem momentos que a gente sente que as nossas forças vai se esvaindo, né? Glória a Deus, aleluia. Mas Deus é fiel, sempre prepara uma irmã abençoada para andar conosco, nos ajudar em oração. Vamos falar agora sobre, aleluia, Jesus. Vamos falar sobre Marcos, o que diz em Marcos 28, 29 para nós, aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãs. Ele nos dá a instrução, ele nos dá a direção, aleluia. Tudo na palavra dele. A gente que a maioria das vezes deixamos o desânimo, né? O desânimo nos abater e deixamos as coisas do dia a dia nos afastar do Senhor. Em Marcos 9, 28 diz assim: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, irmãs, tem obra aí de conversão, de libertação, de cura, que nós vamos buscar, que vamos ter que dobrar a nossa oração e o nosso jejum. De alto nível, buscar mesmo, de verdade, se entregar verdadeiramente. Eu não sei aí como as irmãs aí têm a possibilidade de fazer, ou a prática que as irmãs têm em jejum, mas quanto mais tempo você buscar em jejum e oração, mais você vai se fortalecer diante da obra do Senhor, né? Mais forte você vai ficar. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre jejum. Existe o jejum total, que é você ficar sem comer e sem beber água, né? O mínimo é 6 horas, né? Algumas pessoas fazem de 12, 24, tem pessoas que fazem até de dias, como Esther. Esther fez 3 dias em jejum total, que ela fez, né? Vai de você, eu não sei a sua possibilidade, né? Se você pode ou não, tem irmãs que não podem ficar muito tempo sem alimentar. Mas faça conforme você possa. Não vá querer fazer aí um jejum, talvez de 6 horas, sendo que você não pode ficar 6 horas, talvez, sem comer, né? Faça 3, mas nessas 3 horas fique vigilante, né? Porque o inimigo ele vem durante o nosso jejum para nos atormentar, para fazer com que nós abramos a nossa boca e falamos aquilo que não devemos. Vigiar também, procurar ficar longe da rede social. Nessas 3 horas, se você puder, fique meditando na palavra do Senhor, vai ler a Bíblia, vai se colocar em oração, né? Põe louvor para ouvir, fique conectada com o céu. Existe também o jejum parcial, que é nós ficarmos, né? Assumir um jejum de apenas, né? De um alimento. Tipo assim, eu vou ficar 12 horas somente no líquido, né? Só água, chá, sem açúcar, né? Um suco sem açúcar. 12 horas, mas isso também se você puder, né? Porque tem irmãs que são diabéticas e não podem, né? Então, faça tudo com discernimento de Deus. Amém?
para que você não venha. Deus não quer isso também. Deus não quer que nós façamos sacrifício assim que venha nos prejudicar, né? Glória a Deus, aleluia. Ou então você pode fazer um propósito com Deus. Propósito com Deus tipo, eu vou ficar 7 dias sem comer carne. Isso não é jejum, é propósito, né? 7 dias sem comer carne, 7 dias sem tomar café, 7 dias sem comer arroz, ou fazer o jejum que Daniel fez, né? Foram 10 dias somente legumes e frutas. Também tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque o nosso corpo, ele, né, sente, principalmente quem tem aí problemas com diabetes, né? E é importante, irmãs, a gente estar bem atento. O jejum também de TV, redes sociais, né? Isso são propósitos que a gente entrega para Deus. Então, se você não tem como fazer um jejum, faça um propósito com o Senhor durante esta campanha. Glória a Deus. Se manter vigilante, como a gente já falou, porque o inimigo vai usar de todas as armas para nos atentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu venho aqui falar para as irmãs que em 2 Coríntios 10, glória a Deus, para a gente encerrar, né? 2 Coríntios 10, 3. Porque o apóstolo Paulo diz aqui, porque andando na carne, não me limitamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então o inimigo se levanta para tentar nos fazer a desistir, né? Mas as nossas armas não é carnal, elas são espirituais. E em Mateus 18 diz para nós, aleluia, glória a Deus, vamos encerrar para não ficar muito longo, eu fico preocupada aí de mandar uns vídeos muito longos e sobrecarregar o celular das irmãs. Não quero isso, não. Quero que as irmãs continuem no grupo, nos ajudando aí em oração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor vai nos acrescentando. E o Senhor diz aqui em Mateus 18, aleluia, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Glória a Deus. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, glória a Deus. Nós vamos estar unidas. Glória a Deus. A palavra vem falar que tudo que nós pedimos ao Senhor, tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Tudo que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. Aleluia. Tudo que nós repreendemos no nome de Jesus, será repreendido no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Temos que estar em concordância. Aleluia. Todas nós no mesmo propósito. Desejo do fundo do meu coração que você venha sair fortalecida aí pelo ensino que o Senhor nos deu, né? Pela palavra que nos foi nos dada aqui. E que venhamos aí iniciar a semana que vem uma campanha aí, todas aí fortes na presença de Deus, no nome santo de Jesus, e venceremos aí todos os ataques espirituais que vier, no nome de Jesus, amém? Todas aí tenham um dia abençoado, em nome de Jesus.